Fala, rapaziada, olha só que dia maravilhoso, que dia especial. Estamos aqui no Museu Flamengo para organizar aqui um evento espetacular, um encontro emocionante sobre os camisas 10 do Flamengo. Conseguimos reunir 4 deles. 4 deles, o Flamengo abriu as portas do museu, abriu as portas do clube e já chegou aqui Evaristo Macedo, que é o mais velho de todos. Vem ainda Zico, vem Nélio, vem Sávio. Olha só que encontro lindo. Então nós vamos falar um pouco sobre a camisa 10, sobre a força desse número, né? Essa mística, entender deles como é que foi usar essa camisa, qual é o peso que ela realmente carrega, entendeu? E ninguém melhor do que esses 4 para falarem sobre isso. Então, vamos lá, tomara que vocês gostem. Agora, eu nunca joguei com uma bola desse tamanho. Eita, velho. Essa aí parece que é de futsal pequenininha. Que bola, que é isso aqui? Daqui jogava aqui na Gávea. Quem joga pouco, A gente que vai com trabalhava essa aqui. bola. Pai, ó, é sua fã. Quando o senhor chegou, ela começou a chorar. Comecei a chorar. De emoção. É. Quando? Agora, quando o senhor chegou, fiquei emocionada. Olha, vou falar uma coisa pra você. Quando eu fazia gol, você ainda não tinha nascido. Pai dele não tinha nascido. Quando você pai dava pode esporro ser. no Romário, eu ainda era criança. Nélio, esse aqui, camisa 10, lendário do Flamengo, porque depois do Zico foi o que mais usou a camisa 10. Isso aí não é para qualquer um não. E hoje, presença de Evaristo Macedo, Sávio, você, olha que quarteto. Pô, a gente fica feliz, né, Sérgio? Eu acho que é uma vida também dedicada ao Flamengo, né? A gente fala que na época a gente não tinha a dimensão, né, do que é isso tudo, de vestir a camisa número 10 do Flamengo. Logo depois, né, da saída do Zico em 89, praticamente do Flamengo. Então, assim, foram anos maravilhosos, né? Praticamente quase 4 anos, né? Vestindo a camisa número 10, depois, subsequente aí, a passagem para o Sávio. Então, para mim é uma honra muito grande poder estar aqui hoje nesse grande evento. Como você sempre, né? Sou fã aí do Museu da Pelada, então, da nossa casa, nessa grande homenagem. Pô, coisa linda. Vamos ali, para sentar do lado da fera, né? Opa, nem fala. Ô Pepe, olha só, tem uma história, acho que o Sávio, quando foi sondado pelo Real Madrid, ligaram para uma pessoa para saber se ele era realmente bom de bola. Evaristo? Eu estava lá nesse dia, nunca falei isso pra ele. Sério? O Barcelona e Real Madrid, todo jogador brasileiro que ia para lá, consultava ele. Aí eles consultaram e perguntaram, a gente está querendo levar o Sávio, o que você acha? Cracaço, pode levar. Mas não deixou ele subir, né? Na base não deixou ele subir. Mas não deixou porque o cara foi impor, né? Tem que levar não, quem manda essa porra sou eu, não vai subir não. Vai querer, aí depois Eu é não subiu. sei quem foi na época que falou pra levar, fez uma, assim, era uma pressão, né? Era pressão, Porque eu, pô, Era pressão, aí ele... tava muito bem no sub-20, capitão e tal, número 10. Ele era treinador, quem manda aqui sou eu, vai subir porra nenhuma. Mas depois ele disse, mas era pra subir, mas o cara quis impor e, pô. Mas eu não sabia dessa história de ligar pra... Eu até comentei com o Sávio, né? Pô, legal. Naquela época, o Barcelona e o Real Madrid sempre consultava, porque ele jogou no jogo. Claro, imagina O isso. presidente ligava e E perguntava, pô, é muito difícil, né? Porque se você pegar bem na história, quantos jogadores saíram direto do Flamengo pro Barcelona ou Real Madrid? E ele era o gol do Madrid, porque ele fazia gol no Real Madrid, contra o Real Madrid, né, pelo Barcelona. E esses dois aqui, né? Um saiu, deu a camisa 10 pro outro. Não, mas a gente jogou junto. Jogamos juntos ainda, Jogamos junto né? o quê? Direto, 4, 94, 5, 5, 6, 6, Até eu ir pra até o Espanha. Sábio sair, sair a primeira vez, né? E assim, sabe, a gente já sabia, né?
como eu falei, eu sou antes dele, né? Cheguei primeiro, assim, no Flamengo, e a gente via a qualidade do jogador, a gente já sabia que ia ser, com certeza, um dos grandes ídolos do Flamengo, né? A geração dele, ele, o Juan, né? O Hugo também, o próprio Rodrigo Mendes. Então a gente já sabia. Mas foi difícil. Ó, Eu detesto ex-jogador, porra. Chega aí do lado. Ex-jogador é que eu era treinador e vocês me botavam pra fora, porra. Eles davam trabalho isso aí? Só que eu cobrava uma taxa deles. Ô, Sávio, fala o que é estar do lado do Evaristo. É assim, para mim é sempre uma satisfação, uma emoção muito grande, porque eu cresci no Flamengo, o Nélio também, cresceu aqui na Gávea, e a gente, essas gerações, essa história que o Flamengo traz, que ela carrega, ela é muito forte. O Evaristo, pô, foi um dos grandes ídolos da história do Flamengo, depois ele foi para o Barcelona, um dos grandes ídolos da história do Barcelona, depois vai para o Real Madrid, um dos grandes ídolos da história do Real Madrid, quer dizer, e aí vem o Evaristo com essa geração toda dele, depois vem a geração seguinte, do Carlinhos, enfim, aí vem o Zico, vem a geração do Nélio, que eu sou 3 anos mais novo que o Nélio, e quando eu começo a subir, eu olho aquela geração lá em cima e falei, cara, como que eu vou jogar aqui? Porque era aquela geração dele, do Djalma, do Marcelinho, do Marquinhos, enfim, toda essa galera. Não, mas você... E eles abriram também esse espaço para mim. Você não tinha que pensar nisso, não. Porque esse não jogava porra nenhuma. Porra, tu ainda tinha dúvida? Jogava muito, meu Deus do céu. Tá falando besteira. Vai ser cancelado. Não. E eu fiquei sabendo agora, sabe o quê? O seu filho falou a história. Quando eu fui contratado pelo Real Madrid, antes de ser contratado, ligaram para você. Para perguntar se tá ok. Aí você deu o aval, pô, vamos pra... Eu não dei aval, eu dei as informações. Leva. Agora, Muito legal. Sabe, muita gente não sabe que o Nélio foi o jogador que mais usou a camisa 10 depois do Zico. É muito relevante isso, né? Isso E cadê a camisa? Tá ali, tá Tá bom. ali, tá ali. Eu treinava o irmão dele, Os 3, né? fazia gol pra caralho. E ele ficava jogando pelado. Ali na Tinha uma quadra quadra de... da Vila Isabel, Vila Isabel. virou quadra da Vila. Depois, É. no Andaraí, eu ia pra lá, enquanto às vezes eles estavam treinando, eu ficava jogando bola lá na quadra. Ele treinou Agora, 3 agora. irmãos, cara. Agora vem Nunes, cá, Edu e o Nando. vem cá. Você gosta de fazer... Eu vou perguntar uma coisa a você. Isso aí já vem Quem sacado. que jogou mais aqui? Você. Aqui. Não, tem que falar, pô. Mais tempo ou mais... E você. Com certeza. Baralho, eu acho que fui eu. Isso aí não tem cara de jogar baralho, não. Não, Não. dominózinho. Dominó, aí, dominó. Dama. Dama, e tudo. Eu O não Nélio, joguei. o Nélio Já, é mais na novo, tua né? época, jogador jogava dama? Fala a verdade. Dominó? Não, né? Ô, O máximo, Otávio, o máximo era uma sinuca. Ô, sabe, você é o mais novo de todos. Então, pra você, deve ser mais emocionante ainda, né? Pô, muito, né? Eu tava falando. Eu sou, pô, eu sou emotivo pra caramba. Mas tem que chorar mesmo. Então, assim, são gerações diferentes, que eu falei do Evaristo, bom, o Zico, que é todo mundo sabe, um grande ídolo. O Nélio, o Subo. E, pô, aí a gente ficava muito junto também, né? A gente jogou 4 anos juntos. Então, pô, são gerações, muita história. Olha, o negócio Flamengo é o isso, seguinte, Flamengo é muita história. Você sabe que eu Negócio joguei é o seguinte. contra ele, né? Você vai começar a pensar de como nós jogamos, quem foram os nossos... Deixa eu falar, interessa é agora. Vem cá, vai ter o que pra gente comer? Você sabe que ele jogava no Tijuca. Aí, o time de lá de Salão? lá em cima. Não, de Society. Society? Campo de terra.
Jogava onde ele Aí, fundou lá, o aí nós fomos lá, demos um couro nos velhinhos lá, eles ficaram loucos. Eu jogava no Tijuca. Não é? No Tijuca lá. O Jogar Pepe com- trouxe a camisa dele, do Flamengo? Vamos sentar, vamos fazer aqui um bate-papo. Ele tá com a camisa 10, o Pepe? Senta ali, pô. Tá falando besteira aí, senta ali. Vamos sentar que a gente faz um bate-papo aqui. Bora, vamos sentar ali. Cada um com a sua camisa 10. Ô Zico, esse aqui é um momento muito especial para todos nós. Você imagina, né, a emoção que a gente está sentindo. Pra mim também, né? Então, eu queria que você começasse lembrando 10 camisas 10, o quantos você quiser, que você lembre, pelo Flamengo, que você viu, que você te marcaram. Ah, que eu vi, né? Tá. Primeiro, ele e Dida, os dois. Tá? Ainda deu tempo de ver, um pouquinho. A Evarista eu vi, inclusive, só na volta dele. Tá? Silva, Ademar Pantera, quem mais? Doval. Levou tempo para tirar dele, para tomar dele. Fio Maravilha, grande Fio. O Geraldo, que foi campeão em 63. Geraldo. Veio do Palmeiras. Deixa eu ver. Foguete. Também lembro. Foguete. Pô, Foguete. Atacante. Atacante. Cabeceava pra cacete. Grande. Deixa eu ver outro aí. Que jogava com o Dionísio, cara. Era Zequinha, Dionísio, Luiz Carlos. Depois foi pro Vasco, mas ele era o 10. É mesmo, Luiz Carlos? Era. Tatu? O Tatu, Zequinha, Dionísio, Luiz Carlos e Arilson. Para mim foi, eu sou vamos dizer, a última geração, né? Claro que eu sempre achei uma responsabilidade muito grande, mas a partir do momento que me deram esse prazer para mim, vamos dizer, eu encarei de uma forma muito leve mesmo, porque ali era estavam depositando uma confiança muito em mim, do que significa essa camisa aqui. E ali eu encarei que, se estão me dando essa camisa, esse número, é que eu estou fazendo um bom trabalho. Então, para mim, ali foi ainda mais uma inspiração, assim, sabe? De segurar essa oportunidade, fazer mais, e responsabilidade também, não só dentro de campo, fora de campo, porque eu iria passar, principalmente para os meninos, para as crianças. Para mim foi maravilhoso, sem sombra de dúvida, assim. Eu sabia do que significava esse número aqui, de todas as gerações do Flamengo, da história. Então foi único, assim, foi... Quando eu fui para a Europa, uma das coisas que eu fazia era saber dos resultados no Brasil. A gente acompanhava o futebol no Brasil. Então a gente sabia que era ele, entende? Porque eu fui antes dele. Então eu lá de fora eu olhava para eles aqui. Fiquei muito feliz de saber quando eles ganhavam, faziam. Esse aí fazia gol toda hora. Os goleiros eram muito... Meus amigos, né? Parceiros, né? Parceiro, né, pô? O velho Antunes gastou a fortuna dele toda comprando os goleiros. Pois é, mas foi bom, tudo bem. O melhor de tudo não é o que nós fizemos, é a amizade que nós criamos entre nós. Isso é a melhor coisa de tudo. Porque você tem muito gol. Não, eu fiz muito amigo. A gente tinha muitos amigos. Esse aqui, eu me lembro dele, o tio Esquerda. Hein? Um bom Pachico. Esse aqui... Apanhou muito. Esse aqui, tu botava 2 para marcar ele. E aquele ali jogou comigo. Deve ter uns 90 anos. Sim, a gente fica bastante feliz, né? Principalmente poder estar aqui hoje com
essas figuras maravilhosas, né, que a gente teve a felicidade, a oportunidade de conhecer, né? O Zico dispensa comentários, o professor Evaristo, como mesmo ele falou, eu tive a oportunidade de ser comandado por ele aqui no Flamengo. E o Sávio, eu vi o Sávio crescer, né? O Sávio, quando eu já estava no profissional, eu vi o Sávio, jogamos juntos, né? Vários anos. Mas eu vi o Sávio e a gente já sabia que ali com certeza seria um dos maiores jogadores também da história do Flamengo. Assim, eu não tinha muita dimensão, né? Após a saída do Zico, né? Praticamente em 89, o que era vestir verdadeiramente a camisa número 10. Porque ele deixou, né, assim, uma lacuna muito grande e uma responsabilidade também muito grande. Quem seria e poderia vestir essa camisa número 10 do Flamengo? E assim, a gente, na época, alguns jogadores já tinham seus números fixos, né? O Júnior, na época, só gostava de usar número 5. O Idemar, na época que eu tive a oportunidade de jogar também, era o número 8. O Paulo Nunes gostava de jogar com a número 7, o Gaúcho a 9 e o Zinho praticamente a número 11. Então a única camisa que tinha para poder usar era a número 10. E a gente assim não sabia muito, né? Não tinha, a gente queria jogar, independente Deu qual brecha, seja. né? Exatamente, deu brecha, a gente vai usar. E realmente eu acabei usando a número 10, acabou caindo, e eu tive que usar. A gente sabia da responsabilidade por tudo isso, por toda a história desses jogadores, né, que até hoje tem isso, essa importância, o Flamengo, o jogador que veste a camisa número 10. Então, assim, foi uma surpresa muito grande. E é lógico, você vestir a camisa número 10 no Flamengo e ser campeão, então foi a cereja do bolo. Eu queria saber do Evaristo, que ele chegou a ver o Jair da Rosa Pinto jogando pelo Flamengo, ele é o primeiro com 10, o Zizinho com a outra. E provavelmente ele jogou contra o Jair da Rosa Pinto depois. Como é que foi? Como é que era o primeiro 10 do Flamengo? Jair da Rosa Pinto, eu vi jogar do Flamengo, onde tem hoje o velho estádio do Flamengo. Eu ia assistir ele jogar. Eu era garoto, meu pai me levava e eu ia assistir. Grande jogador, espetacular. Era muito bom, era popular. Ele era terrível. Ele tinha todas as valências do futebol, ele tinha. Também muita técnica. Excepcional. Pô, você vê Muito grande. jogando na terra, campo duro, aterro. Aí é que você vê o cara dominar a bola. Ele fez um gol quase do meio campo, cara. Tu foi campeão no aterro? Eu não. Eu não. Fui. Eu fui pra... o ano que o Juventude lá de Quintino disputou, eu era ainda 13 anos. Achei essa foto, você lá no... Mas você sabe que pra mim jogar foi feito o gato ao contrário. Que o gato é aquele jogador que tinha mais idade. E aí abaixavam a idade. Era de 14 a 16, eu tinha 13. Aí fizeram um gato pra mim botar 14. Gato pra eles, mais. mas eu não jogava, era muito pequenininho. Ó, Jogava. eu dirigia o América em Campos Salles. Andaraí. Andaraí. E eu tinha os irmãos dele comigo, jogando. E ele era garoto, jogava na quadra. Aquela quadra Atrás do gol lá. Atrás do gol. Eu vi os primeiros passos dele como treinador, cara. Timaço que ele montou do América. Ele fundou um time no Grajaú, os dois, né? E ele tem uma frase que é muito boa, que ele jogou no 18, a gente fez uma matéria com ele, reuniu ele com os amigos dele, que eram o Betinho Carqueja, tinha um Búfalo, o Zeca Diabo, ele falou assim, cara, joguei com Di Stefano, Puskas, terminei com Zeca Diabo. Betinho Carqueja e Zeca Diabo. Por isso que ele tá nas redes sociais. Inacreditável para mim estar aqui com os grandes ídolos, lendas vivas do Flamengo, né? E falar o que eles representam para o Flamengo é chover no molhado, né? Todo mundo aqui sabe, estamos aqui o maior ídolo da história do Flamengo, o Zico, né? Então eu queria fazer uma pergunta para o Zico, né? E serve para todos. O que
Por que hoje nós temos uma dificuldade tão grande de ter um 10 clássico no Brasil, né? Você foi um dos maiores 10 da história do futebol brasileiro, quiçá do mundo, e hoje nós vemos a seleção brasileira com uma dificuldade enorme de ter um 10 clássico, vários times do Brasil, né, com 10 estrangeiros, né, inclusive o nosso camisa 10 atual, grande, de Arrascaeta, né, um dos grandes ídolos do Flamengo também. Então, por que Agora tá com a 10, né? Exatamente. Não, então, por que hoje nós estamos com essa dificuldade, né? Nós saímos de Evaristo Macedo, né, Pelé, Zico, Rivelino, Ronaldinho Gaúcho, e hoje a gente tem essa dificuldade, né? Então, o que você atribui isso? Atribuo aos novos treinadores da base de terem extinto a posição do número 10 do futebol. Hoje, quando pedem para fazer teste, eles pedem, o cara tem que ser forte, tem que ser alto, tem que ser combativo e não ser jogador de futebol. Então já começa por aí. Se hoje é o maior time do mundo, quem você acha que é? E que é o maior campeão? É o Real Madrid. Quem é o 10 deles? Quem? Aquilo é 10? Ele é meiuca. Então o Real Madrid joga com 3 na frente e 3 no meio. Não tem o 10. Entendeu? Então, se o melhor time não tem o 10, todo mundo quer copiar. Então acabaram com a posição do número 10 ali. Você não vê. O Flamengo hoje com o Arrascaeta ainda joga com esse jogador atrás do centroavante, que era a posição do 10. Hoje não tem mais. Então Zico, hoje... Acabaram com o 10? Acabaram com o 10. Mas o problema é que não tem treinadores como você, como aqueles caras que privilegiavam o craque do futebol, o grande jogador. Os outros que se virassem. Hoje não, hoje é tática. Hoje o jogador fica dentro do campo olhando o que o treinador vai dizer para ele, pô. Eu jogava mais, principalmente no início, né, da carreira, muito na ponta esquerda, né? Depois, com o tempo, eu fui não mudando, mas criando alguns espaços mais. Eu caí mais na direita, às vezes jogava mais centralizado, porque tinha vamos dizer, essa troca de posições dentro de campo. Mas e eu joguei com a 10, eu comecei a jogar com a 10 ali já na ponta esquerda mesmo. Só que eu também não era um 10, o Zico, por exemplo, que jogava mais solto ali naquela posição de ligação. Eu era mais um 10 ponta, às vezes de atacante mesmo. Era um 10 diferente. Ô Pugliese, o grande problema de jogar com a posição do número 10 era saber jogar com marcação, porque você era sempre muito marcado. E jogar de costa não é fácil, o nego bafa no teu cangote. Então, se você não aprender a jogar dessa maneira, complica. Tem que saber que vai ser assim. Isso eu até vou falar. Faz aqui, o Marcelo vai fazer uma pergunta aqui. Marcelo Dunlop, escritor. Improviso, faz aí. Vocês acham que o 10 já nasce feito? Quando vocês viam, por exemplo, o Djalminha, o Marcelinho ali, vocês que viram a molecada, ou o 10 é construído ali pelo treinador? O 10 nasce. Ele nasce. Você não faz um 10. Ele se faz. Eu também concordo. É diferente. Entende? Há jogadores que você constrói. Um zagueiro, por exemplo, jogava do meio, você leva ele para trás. Ele é jovem. Isso daí é difícil. Ele, por exemplo, ele jogava de ponta esquerda. Eu me lembro muito bem dele. Né? Sim. Jogava muito. Sabendo hoje que você... Ele jogava muito. Só que eu joguei com esse aí, ó. Jogava bem também. Agora, esse aqui não jogava nada. Não jogava nada, camisa e tal. Só futebol que ele jogava. Sem sombra de dúvida, o Carlinhos, né? Carlinhos é um treinador, assim, que a gente fala, tava na frente, né, de todos os outros.
um cara espetacular, não só como treinador, mas foi um treinador, o melhor treinador com certeza, já o professor Evaristo também está presente, foi com certeza o melhor treinador que eu tive na minha vida toda. E ele foi o percussor, né, de ter mudado as minhas características também, porque quando eu subi profissional eu era centroavante, eu era número 9, eu era reserva do Gaúcho, em 90, 89, 90. E foi ele que me colocou mais ali por aquele lado esquerdo, consequentemente eu acabei usando a camisa número 10. Mas outros treinadores também, né, foram importantes, eu tive a felicidade de trabalhar com o Joel Santana, tive a felicidade de trabalhar com o professor Evaristo, né, Vanderlei Luxemburgo, enfim, eu acho que a gente pega, né, cada um pouquinho desses grandes treinadores pelos ensinamentos, principalmente que eles deram para a gente ao longo da nossa vida, e não só da nossa vida, mas como também da nossa carreira. Quando o Evaristo estava dirigindo o Flamengo, teve um período que eles treinaram lá no CFZ. O Adão era auxiliar dele. E na hora que ele ia fazer o treinamento coletivo, ele pegava assim, na intermediária da defesa para o ataque, ele botava um cone. Aí botava outro, ficava na intermediária do ataque. Aí a gente ficava lá de fora e ele falando com os caras. Ele falava, ó, você aqui na defesa, se puder dar um toque só, dá e tira a bola para onde o teu nariz estiver apontando, menos por conta do teu gol. Aqui a bola não pode ficar rondando muito, tem que tirar daqui. Do meio campo dá para você fazer 2 toques. Ó, domina aqui e toca rápido e tal, e tal. Agora, naquele último cone, faz o que você quiser. Dribla, vai, cava, faz qualquer coisa. Então, cara, é a pura verdade, a simplicidade do futebol. Aqui não pode ter perigo. Aqui tem que jogar rápido. E aqui, meu filho, criatividade. Então, os treinadores, um pouco anteriores, o Carlinhos era assim, a mesma coisa. Isso facilita para qualquer jogador. Se você entende isso, falo muito com o Neymar isso. Aonde que o nego machuca o Neymar? Aqui, não tem perigo nenhum. É onde não tem perigo, que aí faz a jogada, porrada nele. Aqui não vão bater se você jogar rápido. Experiência total. E às vezes a gente está ali de fora, está aprendendo. E se o cara quiser aprender, é isso. Então, eu aprendi muita coisa vendo os treinos do América, como é que ele jogava e tal. Ele levava para mim. Ele não sabe, mas roubei um pouquinho desse aprendizado. Primeiro, eu queria agradecer muito a vocês por tudo que vocês fizeram no clube. Hoje é fácil botar meu filho para torcer pelo Flamengo, acompanhar a carreira de vocês de perto. Tive o prazer de jogar base aqui no basquete e não tinha um ninho, vocês treinavam aqui. E aí, quando chovia, vocês iam para o ginásio ali debaixo da arquibancada, né? E a gente ficava sem treino, mas eu posso confessar, a gente torcia para chover para poder estar perto do Zico, estar perto do Júnior, estar perto de vocês. Zico, sábio, médico. A aura da camisa 10 foi criada aqui no Brasil ou lá fora? Eu tenho a impressão que foi aqui no Brasil, mas a gente viu muitos caras, Zidane e companhia, jogando muito. Vocês acham que foi mais aqui no Brasil ou foi lá fora? Foi o rei, né, pô? Foi o rei, né? O rei que... eu acho que ela vem muito graças a esse. Graças a esse que foi para a Europa e apareceu o Pelé, pô. Que ele que era o titular da seleção, pô. Verdade. A história, muita gente não fala essa história. Essas histórias são para ser contadas. Então, o Evaristo era o titular da seleção, recordista de gols num jogo, num sul-americano, e ele que era o titular. Quando ele foi para o Real Madrid, não traziam jogadores que estavam lá fora, convocaram o Pelé. E aí, Pelé apareceu no mundo. Amigo sempre ajuda o companheiro. E o Pelé, eu tive a oportunidade de jogar contra ele, mas ele era uma pessoa extraordinária. Até hoje eu sinto falta daquelas conversas que a gente tinha. Pergunta toda, qual foi a última sensação de entregar um 10
um trabalho excelente que vocês fizeram. O que passou pela cabeça? Em 90, né, como eu falei, eu usei praticamente a número 10 de 90 a 94, né? Então, quase 4 anos vestindo a camisa número 10. E eu lembro, né, como hoje também, né, o próprio Diego acabou passando, né, a 10 pro Gabigol. E agora quem está usando é o Arrascaeta. Eu tive a felicidade na época, eu acho que também numa solenidade rápida, né? Eu acabei passando a número 10 também para o Sávio, que era um jogador, né, que a gente via, era prata da casa, como nós falamos, nós somos filhos do Flamengo, né? Nós nascemos aqui no Flamengo. E como eu falei, o Sávio, a gente já via, né, que com certeza o trabalho que ele vinha fazendo, desenvolvendo perante a todo o grupo, ia ser um dos grandes ídolos, né, um dos grandes jogadores do Flamengo. Eu tive essa felicidade de passar, né, depois de quase 4 anos, passar o número 10 para ele, que com certeza depois a gente acabou jogando junto e ele demonstrou, né, um grande jogador, um grande ídolo, um grande amigo, que a gente já sabia e já conhecia que ele era. O Gilberto, né? Apesar do Solis ter me lançado, mas o Gilberto me fixou na minha posição, né? Me deu confiança. Eu lembro que aqui na Gávea, a salinha dele, no início da temporada de 74, era o Doval, o 10, estava o Dario. Aí ele chamou nós 3, depois do primeiro coletivo do ano, ele chamou nós 3 e falou assim: a partir de hoje, vocês 2, Dario e Doval, vão disputar a posição. O meu 10 vai ser ele. Aí, porra, não dá para decepcionar, né? E a partir dali eu fui embora. Aí prejudiquei muito garoto que era 10. O primeiro gol do Zico do Flamengo foi com que camisa? Olha, a gente sabe que pelo relato de rádio que a gente pegou a narração, foi com a 10. Por acaso você vestia 10 naquele jogo, embora você vestia 9 no começo. Qual? No jogo contra o Bahia. Que você faz. Vai do Flamengo, Zico domina pela direita, chuta! Gol do Flamengo! Reclamam os jogadores do Bahia, impedimento de Zico, mas o garoto de Quintino carregou pela meia, recebeu de Zé Eduardo e fuzilou para empatar a partida, enquanto Denis Menezes dava os detalhes da arrecadação no Maracanã. Empatada a peleja na Fonte Nova, Zico, número 10, o garoto de Quintino. Que era eu e Zé Eduardo. O Zé Eduardo é que escorou de cabeça a bola para mim. Eu dominei e fiz gol, até achando que ela estava impedimento. Eles reclamaram, mas a bola entrou e a nossa. Não tinha VAR, né? Em 1956, ninguém era nascido aqui. Mas não viu. Eu não vi. Ele desobedeceu o Solis, foi para frente, deu aquele chutão e fez o gol no Pompeia no primeiro jogo da final. 1-0. O senhor chutou porque quis ou ia botar para fora a bola? O senhor lembra disso? Foi bom? Foi gol, pô. Foi 1-0. Eu tinha aquele gol e todos os outros dos 3 jogos naquelas folhinhas da revista do esporte que fazia os desenhos. Ou ainda tem? Não sei se tenho, né? Tem muita revista lá. Mas eu não lembro. Mas ele disse uma vez, um jornalista disse que o senhor desobedeceu e deu um chutão para a bola ir para fora. E o senhor disse que não, eu vi o Pompeia fora do gol e mandei no gol. Depois que entra, eu digo que chutei pro gol. Você que chutou para fora, se a bola entrou. É uma honra fazer essa pergunta para o Zico, meu ídolo. Eu queria saber qual foi o marcador mais duro que ele teve assim, no futebol. O melhor marcador foi o Pintinho. Era marcador mesmo. Era leal e chato que corria pra cacete. Então tinha uma tática para jogar contra ele. Eu avisava pro Carpegiani, pro Andrade ou Adílio, eu falava assim, olha, e pro pessoal do time, eu não vou atrás dele, que aí eu vou morrer, porque o cara tem um preparo físico
Agora faz o seguinte, assim que vocês roubarem a bola, dá em mim que eu vou levar para frente a bola. E aí os caras roubavam, o Pintinho estava lá na frente, eu pum para cima do zagueiro. Na terceira o zagueiro, Pintinho, volta, não vai mais não. Aí ele não ia mais. Então ficava ali, mas era muito leal, ele e bom marcador. Mais uma vez eu agradeço aqui a participação, tendo todos como ídolo do Flamengo, não tem nem o que falar. Joguei com o irmão do Nélio muito tempo na base do Fluminense, sabe, eu vi várias vezes preliminar treino aqui. Zico também, Júnior, joguei com ele no Fluminense. O seu Evaristo, que eu nunca conheci, eu sempre quis conhecer, que eu falo que é uma referência do nosso futebol, que a gente não tem memória do futebol brasileiro e é um dos maiores craques de todos os tempos. Eu falo isso para todo mundo aqui, nos Estados Unidos, na Europa, tenho um orgulho muito grande de falar do senhor. Uma pergunta que eu quero falar para todos. Todos como são camisa 10 na essência, os craques do Flamengo, vocês jogaram em vários lugares, os maiores palcos do mundo, com os melhores times do mundo. Qual a diferença que vocês percebiam nos treinadores lá de fora e nos tipos de craques que tinham lá de fora, claro, em diferentes épocas? Vocês que ficaram muito tempo na Europa respondem. Eu acho assim, o Zico abordou um pouco isso. A gente já tinha... eu cresci vendo futebol na década de 80 e joguei a partir da década de 90. E eu vi ali a qualidade técnica do futebol brasileiro por sua essência mesmo. Era muito jogador bom, era muito 10 diferenciado. Você pega todos os times, na década de 80 principalmente, cada um pelo menos tinha um número 10 muito bom, diferenciado. 80, 90, é claro que tem essa questão tática, que ela foi evoluindo, mas o improviso, a qualidade técnica do futebol brasileiro, principalmente nessas décadas. Antes, eu não peguei as décadas de antes, mas acompanhei menos, mas da de 80, você via ali aquela qualidade pela sua essência. E quando você ia no futebol europeu, você vê que o futebol sul-americano brasileiro, principalmente, ele batia muito de frente com a Europa de uma forma muito natural. Eu acho que isso foi perdendo ao decorrer do tempo. Então, eu chego no Real Madrid em 97, você vê ali que de 25 jogadores que tinham, 23 eram de seleções. Muita qualidade técnica também, mas eu vinha de um futebol brasileiro de muita qualidade também. Tanto que a gente ia jogar jogos da Europa, na época se fazia muitos torneios, né? O Ramon de Carrança, o Teresa Herrera, todos os troféus lá. E era sempre jogo disputado, era difícil, assim, um placar mais elástico. O futebol europeu levava muita vantagem no futebol sul-americano. Então, eu acho que o futebol brasileiro se encarava de uma forma muito mais natural. Hoje a gente vê muito... É claro que se tem esse compromisso tático, que é parte da evolução do futebol, mas deixou essa essência do futebol brasileiro, eu acho que ela foi deixada de lado. Isso é muito ruim. Deixa eu só falar um negócio sobre essa questão de Europa, América do Sul. Em 2002, o técnico da seleção italiana era Trapattoni. E aqui no Brasil, todo mundo reclamando que o Brasil tinha dois laterais, Cafu e Roberto Carlos, e criticando eles. Aí a Itália, lá no Japão, fez um amistoso contra o Kashima. E eu era diretor técnico. E o Trapattoni, conversando com ele, ele falou: porra, vocês lá no Brasil, hein, não pensam no que vocês estão fazendo? Vocês estão acabando lá com dois jogadores que, se eu tivesse na minha seleção, eu seria campeão do mundo. Eu sou obrigado aqui a botar dois zagueiros, um em cada lateral, porque eu não tenho. E vocês lá fazendo pouco do Cafu e do Roberto Carlos. Eu falei: você não, peraí. Lá, pessoal de lá. E aí, terá razão, cara. Era o jogador, a essência, a qualidade, a técnica, a criatividade. Os treinadores faziam os jogadores jogar e botavam o esquema deles, cara. Eu joguei 2 anos na Udinese. Primeiro ano, o treinador europeu botou um futebol sul-americano, um futebol de qualidade, usando bem os jogadores. No segundo ano, o Vinícius
que era brasileiro, cismou de jogar a italiana. Foi a pior temporada que nós fizemos. Que é aquela coisa aqui, ó. Eu vou dar um exemplo, Sérgio, assim, até com o Nélio aqui, em 96, a gente ganhou o Campeonato Estadual invicto. Foi uma das maiores campanhas da história do Flamengo, em 96. Flamengo tem. E o Joel Santana, ele fez um esquema tático, mas o Joel ele era muito bom porque ele para mim, eu com 21, 22 anos, ele falava, sabe, faz o que você quiser em campo, tá? E ele arma um time com praticamente 4 atacantes. O Nélio e o Marques um pouquinho mais recuado e eu e o Romário na frente. Então assim, a gente chegava sempre com esses 4, a gente pisava na área sempre com esses 4. Quando eu recuava, o Nélio abria, o Marques ia, tinha aquela composição tática, tal, porque ele botou o Márcio Costa e o Mancuso como os 2 caras ali para... Tínhamos 2 grandes laterais, que eram o Zé Maria e o Gilberto, que além de marcar muito bem, eles apoiavam muito bem. Então assim, mas ele faz o esquema tático praticamente com 4 atacantes. E a gente faz um campeonato realmente extraordinário. Então, até pegando essa questão do Zico... Pô, Puskás, Evaristo, é o quê? Pô, na Itália, quando você chega também, né? Platini, esses caras. Não, dava muito. Vocês conseguem definir o que é vestir a camisa do Flamengo num título, ser campeão com a camisa do Flamengo, em uma palavra? Vocês conseguem definir? Fantástico. Boa. Paixão. Amor. Cara, é difícil a gente definir. É difícil. Sobrou a raça pra você. Pô, agora. Eu não dou muito carrinho. Mas cara, essa camisa, eu tenho o maior presente de Deus que eu recebi quando estava lá no América Garoto, depois do Evaristo, veio o Zizinho ser técnico. E o Zizinho virou para mim e falou, garoto, aquela camisa lá é diferente. Não basta só saber jogar futebol. Tem que chegar junto, tem que correr, brigar, tem que lutar, tá ruim, dá carrinho, faz qualquer coisa. Você imagina o Zizinho, que pro meu pai era o maior jogador da história, falando isso para mim, eu com 15 anos, começando na escolinha do Flamengo. Isso é uma dádiva de Deus que eu recebi, cara. Guardei e fui passando para outras gerações. Essa é a primeira coisa, né, que a gente entende quando se veste a camisa do Flamengo. O que acabou de falar agora, né? Nosso ídolo maior. E assim, quando a gente chega, pisa aqui para vestir a camisa do Flamengo, a gente é a primeira coisa. Pode até o dia não estar dando certo, a bola não entrar. Existe uma filosofia, um clube. Cada clube tem uma forma. Você chegou lá, você tem que conhecer a história. Futebol mexe com emoção. Então a primeira coisa que você tem que saber é saber controlar a tua emoção. Tua personalidade para a coisa poder funcionar. Meu nome é Giovana. Primeiro eu quero agradecer, pela honra de estar aqui com vocês. Essa pergunta, na realidade, é do meu tio Pedro, que é flamenguista louco. E ele pediu para perguntar pro Zico, qual jogador você mais se identifica nessa nova geração e qual você levaria para jogar na década de 80? É só o fato de estar jogando no Flamengo, a gente já leva. Que não é todo atleta que é chamado para jogar no Flamengo, e eu acho que você leva, dependendo da necessidade. Eu acho que o grupo, por exemplo, de 2019, todos eles poderiam jogar na década de 80. Seria um banco lá, tudo bem, mas... Não titular, né? Mas o time já está pronto e tal. Mas seria um banco de luxo. E o Flamengo hoje tem um plantel muito bom, né? Então, às vezes, você de olho fechado vem cá e tal e pega. Então, eu acho que um jogador de hoje que me encanta muito, que eu conheci há pouco, é o Léo Ortiz. Esse cara realmente é outro nível. Ele
É um jogador realmente, você começa a prestar atenção, ver o jogo. Aí esse cara hoje é um dos grandes do nosso time. Qual conselho você daria pro Arrascaeta com a oportunidade do Flamengo? E continue, esqueça do número, continue fazendo o que ele faz. Dando passe e fazendo gols. E Natural. se cuidando. Natural. Porque você, quanto mais cresce, mais dificuldade os adversários começam a te marcar. Então, você tem que saber se livrar dessas situações. Gente, para finalizar, eu vou pegar ali um presente que eu trouxe para cada um de vocês, de um camisa 10 também, que já não está mais entre nós, mas que eu vou dar para vocês. Eu queria pedir que o Zico fechasse esse encontro aqui, né? Falando disso, né? Da importância da gente, acho que a gente preservar a memória, né? A gente não deixar que os grandes ídolos sejam esquecidos. E é tão legal ver a garotada aqui entendendo um pouco da história do Evaristo, né? Do Nélio, do Sábio, da sua. Eu queria que você falasse sobre isso. Como é que está aqui entre esses três feras? Eu sou um cara privilegiado, cara, porque tive a oportunidade de ver os grandes jogadores da história do Flamengo, tirando assim o Zizinho, né? Jair da Rosa Pinto e tal, mas o resto, cara, todos aqueles grandes nomes até hoje. Então, como torcedor do Flamengo, coisa que meu pai nos fez, sabe, um privilégio muito grande, poder ter dado contribuição ao clube do meu coração, ao clube da minha família. Isso foi cara, eu digo, é uma dádiva. A gente recebe alguma coisa e tem que retribuir. E foi o que eu procurei fazer a minha carreira inteira. Então, tá aqui com eles, caras que eu vi crescer, de que pude ajudar de alguma forma, né? Com palavras, com exemplos, com quem me ajudou, vendo de fora, foi exemplo para nós. Cara, e tantos outros, né? É uma situação que não sei se eu mereço isso tudo que eu recebi e procuro recompensar de alguma forma, continuar, né, fazendo o melhor ainda para o Flamengo, né? Com certeza merece. Essa será dada para o grande, né? Que isso, aí é demais, hein? Tá bom, mestre? Vamos fazer a foto agora. Essa é sua, não precisa ser da loja, não. Ô Zico, eu não sei, né, o Pepe, eu não sei se ele vai confirmar, mas ele falou, vou encontrar o Zico, vou fazer até a barba. Pô, tá bonito, hein? Tá. Agora você não fez, pô. Isso não é barba, né, gente? Oi. Vamos fazer uma foto. Então, daqui, ó, revanche. Naquele seu memorial foi um monte de coisa, agora vai ter esse. Porra, que isso. Agora, leia. Família Macedo. Obrigado aí. Obrigado. Porra. Não, depois eu. Muito bom. O caso aqui é um só. Você vai contar a história. Eu sou o cara mais antigo, então ninguém se lembra mais. Esse é o cara mais visto na internet, que todo mundo vai lá e conta a história dele. Você nunca vai ser esquecido. Nunca, não tem como. Toda hora tem uma história. Tudo que é boleiro vai lá e... Porra, o Evaristo. Já tem quadro só dele. Só tem quadro, exatamente. É isso aí.